Olá pessoal, aqui é a Cida do canal Cida Aluna e na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer o ponto invisível com a agulha de mão para dar acabamento em algumas peças, seja roupa, seja na costura criativa. Aqui eu tenho um exemplo que eu já trabalhei usando um tecido percal bege e a linha que eu utilizei também é bege. Quando você olha a parte de fora da peça, é imperceptível a costura. Então fica uma costura invisível, um acabamento bem interessante para as nossas peças. A maneira como a gente deve fazer os pontos, eu coloquei aqui no papel para facilitar. Então a gente sempre inicia por baixo, a gente vai ter dois tecidos, tecido de cima e tecido de baixo. A gente vai iniciar por baixo, sempre com um nozinho no final da linha, e aí a gente sobe para o outro tecido, perfurando ele, e lá embaixo, na parte de trás, a gente vai andar meio centímetro e subir com a agulha. Depois a gente passa a agulha aqui por cima mesmo, no tecido de baixo, perfuro, ando meio centímetro e vou fazendo esse movimento. Então, embaixo meio centímetro, subo meio centímetro, desço meio centímetro, subo, e é assim que a gente vai conseguir finalizar o nosso ponto invisível. Vamos para a prática, né? Aqui eu tenho um pedaço de tricoline 100% algodão, eu dobrei aqui mais ou menos uma margem de 1 centímetro, e aqui nesse outro tecido também, eu dobrei 1 centímetro e quero unir então essas duas peças com um ponto invisível aqui. Você vai pegar mais ou menos uns 40 centímetros de linha. Aqui para dar um nozinho, eu faço assim, ó, coloco a agulha aqui, seguro tanto a linha quanto a agulha. Aí eu pego a linha, passo mais ou menos 3 ou 4 vezes na agulha. Ó, 1, 2, 3, 4. Aí eu seguro todo mundo aqui com o meu dedão e puxo suave aqui a agulha, ó, bem devagar, até formar um nozinho na pontinha aqui pra mim, ó, formou já. A numeração da agulha de mão, eu procuro seguir uma sugestão que o fabricante de linha me dá aqui na caixinha. Então, por exemplo, eu vou usar aqui o tricoline, a agulha 6, 7 ou a 8 me serve para costura manual, tá? Se vocês quiserem tirar um print aqui os tecidos e vinco com a unha mesmo, para ter mais ou menos uma margem de 1 centímetro de costura. Eu deixo 1 centímetro lá para dentro, tá? Eu vou escolher um dos lados, ou a parte do tecido de cima ou o tecido de baixo. Aqui é o direito e aqui é o direito. Eu vou escolher iniciar pelo tecido de baixo. Furo aqui, bem nessa margem que a gente vai precisar seguir ela, do começo ao fim, e venho puxando a minha agulha. E deixo o nozinho lá atrás. Então, ele tá escondido, ó. Ele tá lá atrás. E agora eu tenho que fazer aquele processo. Eu subo aqui reto, furo o tecido de cima, ando aproximadamente meio centímetro e saio aqui no tecido de cima. Fiz isso, agora eu tô no tecido de cima, venho pro tecido de baixo, na mesma direção, paralelo, furo, ando meio centímetro e saio. Agora eu tô no tecido de baixo. Saí no tecido de baixo, vou furar o tecido de cima, andar meio centímetro e sair no tecido de cima. Puxo devagar. Repito esse processo, só que agora no tecido de baixo. Furo na mesma direção, ando meio centímetro
e saio no mesmo tecido, que é o tecido de baixo. Puxo devagar. Na mesma direção, só que agora no tecido de cima. Furo, ando meio centímetro. E aí, eu vou puxar aqui a linha, e aí vocês observem aqui, ó, que os pontinhos, eles vão sumir, ó. Ele franze, depois a gente acerta assim, ó, com a mão. E aí, eu vou dar sequência até o final do meu tecido. Tô no tecido de cima, vou lá pra baixo e continuo. Então, gente, ó, cheguei aqui no final e, ó, sempre eu puxo bem aqui e o ponto, ó, ele vai desaparecer. E olha que aqui eu tô utilizando uma linha na cor preta, né? Se eu utilizar, então, uma azul aqui ou um tom clarinho aqui, ó, vai ficar bem imperceptível. Quando chega no final, ó, que é a parte do avesso. Quando chega no final, a gente vai fazer um nozinho. Então, a gente tá aqui, abre um pouquinho, tanto faz no tecido de cima ou no de baixo, tá? A gente faz um arremate, que é só pegar uns 2 ou 3 fiozinhos da trama do tecido, seja o tecido de cima ou de baixo, não tem problema. E aí você faz uma argolinha e passa a agulha por dentro dessa argolinha e puxa a linha bem devagar. Pronto, formei o primeiro nó, posso fazer mais um. Passo aqui a agulha, faço a argolinha e puxo aqui devagar. Formei o segundo nó. E aí eu poderia passar a agulha aqui por dentro para esconder. Aí eu cortei e tá feito aqui o nosso ponto invisível, também chamado de costura invisível. Se você fizer o ponto bem fechadinho, fica, ó, uma costura invisível. Tá vendo? Por dentro fica assim. É isso, gente. A aula de hoje foi esse ponto, então, invisível. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu curtir, para que eu possa estar fazendo outros vídeos ensinando vocês algumas técnicas de costura, ok? Deixe o seu like e até o próximo vídeo.